Vem aí, o Almanaque do Gringo, com Dionísio Alteda. Há mais de 20 anos. Sendo destaque no mercado potiguar. Mas o nosso maior orgulho é fazer parte da sua história. De proporcionar o Volks da sua vida e de ser paixão em servir. Volkswagen. Boa noite, meus amigos. O Almanaque do Gringo está no ar nesta quinta-feira. Hoje um dia diferente, porque é uma semana diferente. Semana de Clássico Rei, semana que inicia a definição do Campeonato 2025. Sábado, aqui na Arena das Dunas, primeiro Clássico Rei que define o campeonato. América e ABC, 4 da tarde. No próximo fim de semana, sábado seguinte, dia 29, lá no Estádio Frasqueirão, também 4 da tarde, ABC e América. E aí, desses dois confrontos, teremos o campeão potiguar de 2025. Então, é uma semana diferente, com programas diferentes, com ânimos e ansiedades diferentes para todos, para os torcedores, para os dirigentes, para a crônica, para todos que fazem o futebol. Então, o Almanaque do Gringo também traz um clima diferente. E lembram que ontem, na resenha do Barba, nós avisamos aqui, olha, o entrevistado de amanhã já decidiu o título. Aí o pessoal ficou, quem é? Aí, deu uma dica. Aí Marcos soltou a dica, uma pista, né? Ele disse, jogou nos dois. Jogou em América, jogou no ABC. Mas, ó, jogou nos dois e definiu um título. Aí o pessoal ficou na incógnita, né? A expectativa, quem será, a dúvida. Então, no Almanaque do Gringo de hoje, a partir de agora, você vai ficar sabendo esse mistério será resolvido. Porque hoje temos aqui Alisson, zagueiro dos bons, que definiu o título de 2019 a favor do América. Aqui, nessa Arena das Dunas, nosso entrevistado de hoje. Obrigado por sua presença, meu querido, prazer em revê-lo. Boa noite, Gringo. Obrigado pela oportunidade. Podemos voltar ao tempo aí e conversarmos um pouco daquele histórico gol, né? 2019 aqui. Gol. Você fica pensando assim, Alisson, passaram 6 anos, né? 2025, 2019. Olhando para o tempo, você acha que esse tempo passou rápido, passou curto, passou normal, assim? Já foram seus últimos, né? Seus últimos momentos no futebol, na sua carreira vitoriosa. Você acha que passou rápido ou passou curto? Passa rápido, o tempo ele passa rápido, né? Nós que desfrutamos de formas diferentes, cada um de nós, né? Mas foram 6 anos passados e bem desfrutados dessa aposentadoria, né? Do futebol. Muitos pensam que eu aposentei e recebo, né? Eu aposentei, mas não recebo não. Continuo trabalhando. Mas contribuiu com a Previdência. Então depois aí continua, né? Ô, Alisson, coisa boa te ver. E, pô, comentei aqui contigo, antes do programa, você tá fininho, quisesse jogar ainda, né? Ainda dava, né? Quem sabe para voltar. Bate alguma pelada, assim, aquele jogo de veteranos ou não? Você tá só na parte de se cuidar mesmo? Não, Gringo, eu gosto muito de atividade física, mas jogar bola é um esporte que hoje, para mim, já não existe mais. Não gosto de jogar bola, não bato pelada. Eu gosto muito de fazer atividade física, corrida, musculação, e me cuido mais dessa forma, né? Boa alimentação, noite de sono, acordo cedo, já acordo 5h30 da manhã já fazendo atividade física. Então, eu continuo mantendo uma regularidade com relação a cuidar da saúde. Você sabe que tem vários jogadores, né, que já ex-jogadores da tua época, né, que a gente conviveu, né, entrevistou e fez um vínculo. E aí, muitos deles, engraçado, muitos deles também estão nessa, assim, tipo, encontrei o Renatinho Carioca. Ele é personal, faz as coisas dele, se exercita também, mas disse, mas não quero mais bater pelada, nem pelada. Aí Andrei,
né? Ex-goleiro também, né? Andrei, você sabe que inclusive é meu padrinho de casamento, né? Eu disse também, não, faz a academia, faz o jiu-jitsu dele, faz as coisas mais zero futebol, né? É porque também é um momento de ruptura, também você diz assim, não, você não sente mais prazer naquilo, como foi assim que... Porque tem cara que continua, até depois vai jogando torneios, pelada, joga por cachê, joga o beneficente. Andrei, quando jogou, arrumou muita confusão e tomou muito gol, por isso que ele deve ter parado. Olha aí, ó. Tá aí, Rapaz, ó. gringo, Te conhece bem. Ó. Já no final ali da minha carreira, eu já comecei a sentir a falta do prazer, né? Até pelos clubes que você vai passando, a desorganização, não dá condição para o atleta, né? Você, às vezes, ser colocado em funções do qual você não é a sua. No caso, eu sou atleta, eu preciso trabalhar conforme um atleta precisa, não entrar em outras áreas porque você é solicitado. Então, assim, no final da minha carreira, comecei a me desgastar psicologicamente, então eu já fui perdendo o prazer. E quando eu parei assim, bem tranquilo e centrado daquilo que eu queria fazer. Apesar que era uma dor, sim, sem dimensão, né? Porque eu ia cortar um vínculo do qual eu convivi praticamente a minha vida toda. Isso. Então foi muito doído, foi muito sofrido, eu senti bastante, mas eu estava preparado, eu me preparei, né? E com o suporte da minha esposa, das minhas filhas, foi as primeiras a saberem, né? Sentamos de manhã logo cedo no café da manhã e abriu o jogo, né? Então foi um momento ali de muita emoção, de agradecimento a Deus e foi se cortado um vínculo. Que coisa bacana. Sempre achei muito bonito como você conduziu isso, né? Assim, porque não é fácil, né? A gente vê muitos que continuam jogando já, uns porque precisam realmente questões, né, financeiras de sobrevivência, outros que não precisam tanto, mas realmente não se vêm fazendo outra coisa, né? E aí esticam até demasiadamente, e outros continuam, como eu disse, jogando diversas situações por cachê, enfim, mas você resolveu isso muito bem. Me fala da Arena, da 3A. A Arena foi um sonho que eu tive bem lá atrás, né? E as coisas é engraçado que muitas das vezes nós queremos fazer as coisas conforme nós achamos que devem ser feitas, né? E tudo ela tem um tempo, ela tem seu propósito e assim foi. A oportunidade apareceu, surgiu e a Arena também já vai fazer um pouco mais de 6 anos, aí alguns meses antes de eu parar. E ali é no centro de Parnamirim, bem localizado, é um ambiente bastante familiar, onde nós temos um projeto com escolinha particular, né, mas tem alguns projetos sociais também que obviamente, nós agregamos a escolinha, a alocação das quadras para eventos, para peladas, para jogos, onde o ambiente todo é familiar. Inclusive, quem toma conta também são familiares meus, né? Estou sempre presente, eu estou sempre ali por perto, e amigos, eu tenho minha vida muito próximo, lá moro próximo, faço praticamente quase tudo a pé ali, me localizo para todos os lados. Então, assim, hoje eu tenho uma vida muito tranquila, pacata ali, conforme eu fui criado. Então, tudo aquilo que eu imaginei, hoje ele foi muito mais além. Que massa, que massa. Você sempre levou o nome de Parnamirim, né, para todo canto, né? Você sempre ficou muito identificado, né, com a cidade de Parnamirim também ali. Acho que é bacana isso também. Você também sempre foi muito conhecido, Alisson, eu me lembro das tuas passagens. Você é um cara muito correto, né, na sua palavra, no que você dizia, no que se acertava com o clube, enfim, de tudo mais. E falta muita palavra no futebol contemporâneo, seja muitas vezes com um clube que não cumpre, ingerência de empresários, de treinadores, o ambiente do futebol. Você notou nos anos depois, já ficando jogador mais experiente, que é um pouco nebuloso em alguns momentos o ambiente do futebol? Nós tínhamos falado até nos bastidores ali, né, gringo? As pessoas costumam rotular o futebol com relação à falta de palavra, mas de fato não é o futebol, são as pessoas, né? Isso está nas pessoas, está nas que essências. Podem fazer isso em outra atividade e serão iguais, né? Então, os valores das pessoas, elas são são coisas que muitas das vezes elas negociam. Eu me lembro, em 2016, eu estava no América Mineiro, jogando Série A, um amigo meu, ele me ligou me oferecendo, fazendo uma proposta com relação à abertura de um jogo. Mas naquele momento ali eu xinguei tanto ele me conhecendo, sabendo do meu caráter, da minha índole, que jamais eu negociaria os meus valores. Eu nunca negociei meus valores. Então, assim, eu sempre cresci com os valores dos meus pais, do qual eu nunca quis os decepcioná-los.
Então eu tinha muito medo de envergonhar meus pais. Então era algo que eu não permitia, era colocar em jogo os meus valores. Então isso no futebol, como atleta, eu poderia bater o martelo e firmar. E quando eu encerrei a carreira, que apareceu propostas para assumir como diretor, dirigente, um auxiliar ou até... E eu vi que eu entraria num ambiente do qual eu teria que ser flexível. Porque você já não tem mais autoridade como o atleta tem. O atleta, Claro. Ele tem firmeza naquilo, ele tem autoridade para aquilo. Até porque ele é o carro-chefe da carruagem. Ele é a ponta final do produto, né? Já quando nós viemos aqui para fora, aí você tem que ser flexível. Então é algo que eu disse, eu não vou conseguir transitar nesse ambiente como eu transitava como atleta. E eu vou ter dificuldade. E eu já não tinha também o desejo. Então juntou o útil ao agradável, eu disse, eu não vou por aqui, vamos parar por aqui. Então, já vou por aqui, né? Eu tenho muita lembrança e tenho até hoje. Mesmo meu pai, 14 anos que ele descansa, no tempo que eu saí do Vitória, vim para o ABC, minha família emocionalmente estava muito estabilizada. Abri mão de muitas coisas, mas não tem negócio, não tem acordo. A gente não negocia valores. É incrível, né, cara? E essa coisa do... porque as bets, né, as casas de apostas, são as vítimas desses esquemas, né? Aí você vê aí, o Ministério Público está aqui localmente, investigações, jogadores apontados, envolvimento. Demos a matéria ontem aqui, inclusive na resenha do Barba. Você já tem a nível nacional, nível internacional, você tem denúncias contra jogador de nível de seleção brasileira, né, cara? Então você vê que é terrível, né? Porque isso contamina de tal maneira que a gente comentava aqui, e até brinca, Alisson, que hoje o cara não pode mais falhar, né? Porque se o goleiro falhar hoje tomar um gol, o zagueiro fizer, que é da profissão, que é, né, inerente ao jogo, fica todo mundo, tá entregando. É verdade. Tá no esquema, né? Verdade. Quer dizer, veja como lançou a névoa em cima de tudo, né? Todos estão rotulados, né? Então, todos que estão naquele ambiente ali é sujeito a isso. Então, não, mas ele fez um acordo para tomar um cartão amarelo. Isso não comprometeu o resultado. Peraí. Se logo em seguida, de repente, aconteceu outra falta, ele é expulso, o resultado estava 0-0, vai para 1-0, como é que ele não interfere? Não, mas não ocorreu. Mas se ocorresse? Então, assim, não existe. Nós estamos conversando algo de que ele cometeu um erro. Nós não vamos conversar sobre... Aconteceu. Vamos decretar qual vai ser a causa, lógico, o erro, né? Mas o que é que ele vai... A punição. Vamos discutir a punição. Não vamos discutir se ele errou, deixou... Não, errou. Acabou. Qual vai ser a punição? Vai ser banido? Aí vocês... É isso. A gente tem comentado em cima disso também, que enquanto não tiver uma grande operação, pegando os cabeças que financiam, porque a base é o jogador que está aqui. É claro que se você for aqui, tiver a punição exemplar aqui, começar a banir quem está, o cara vai pensar duas vezes antes de fazer, vendo que os outros estão sendo banidos. Mas tem que ir em cima de quem arquiteta, quem está financiando e quem tem o capital também, né, que está fazendo isso. Então, enquanto não tiver uma grande operação para colocar tudo isso em panos limpos, vai ficar muito difícil. Alisson, a gente estava comentando aqui também outro dia a força do futebol baiano, né, que você conhece tão bem, e a chegada das SAFs, né, veja aí Bahia hoje com elencos milionários, né, o Vitória também conseguiu incrivelmente subir para a Série A, se manteve, né, enfim, mesmo com toda a confusão política que tem lá, mas o futebol baiano está novamente os dois na Série A do Campeonato Brasileiro, essa metrópole, né, que é Salvador, que você conhece tão bem. Você pegou épocas distintas, né, você pegou um Bahia na Série C, que eu me lembro aqui, o Caldeirão, que era o Frasqueirão em 2007, né, sim. A loucura que foi aqueles jogos, né, e no ano anterior, o Vitória tinha estado também na Série C, se não me engano, em 2005 e 2006. Já tinha passado para B. Né? Já tinha passado, né? Mas quem foi primeiro foi o Vitória, né? Isso mesmo. Até eu me recordo muito bem que o Silvio Mendes, né, que era atacante, depois foi jogar no Penharol, né? Também, né? Eu me lembro, foi lá e fez muito gol lá, né? Loucura, né? Filho do narrador lá do Silvio, o pai dele. Enfim, você pegou depois, claro, pegou Série A também, jogou nos dois, foi capitão, enfim. Como é que você está acompanhando essa efervescência do futebol baiano? O futebol baiano no Nordeste, né, em si, ele cresceu muito, né? O futebol só o nosso que deu passos para trás aqui, o do Rio Grande do Norte, mas o Nordeste em si, ele cresceu muito. A gente estamos vendo aí como é que está o Ceará, o Fortaleza acho que 2-3 anos seguidos, Libertadores. Isso. O Bahia depois, acho que de 35, 36 anos, voltam ao Libertadores. A gente vê aí na TV todo esse glamour que é. O Bahia, ele é... Eu joguei no Bahia, joguei no Vitória, tive oportunidades
de vivenciar jogos importantes com outros clubes aí, com o Sport, ter vivido ali no Náutico. Mas, de fato, no Nordeste, o maior clube do Nordeste é o Sport Clube Bahia, isso é indiscutivelmente, né? Concordo. Ele é o maior clube do Nordeste e a torcida ele tem algo diferente. Talvez a maior discrepância entre nas cidades dos clássicos, da quantidade de torcedores, que eu acho que diversas vezes que eu vou para Salvador, quando fui transmitindo ou quando não, gosto sempre de perguntar. Sim. Cara, tem 10 baianos, 7 é Bahia, 3 é Vitória, é uma coisa absurda, né? Bahia acho que é 7 para 3. Uma torcida apaixonada. E quando eu cheguei ali em 2007, era um clube que estava totalmente abandonado. E como eu era jovem, eu vendo aquela possibilidade de dar um... Você vinha do futebol paraibano na época? Eu vinha do 13, eu já tinha ido pro Criciúma, o 13 tinha me comprado de volta, isso. E eu fui emprestado para lá depois de uma Série C, que o 13 fez contra o Bahia, que as coisas deram certo. Quando eu cheguei, eu vi aquela estrutura, aquele clube falido, me colocaram no alojamento do clube, aquele mofo, mas eu era jovem. Eu tinha que pagar um preço, eu digo, eu tenho que passar por isso para eu conseguir. E era sofrido, foi sofrido a Série C para nós aquele ano ali. Então, mas foi muito prazeroso, o grupo era muito bom. Apesar de muita besteira que o clube fazia extra-campo, o grupo fazia, né, fora de campo, mas dentro de campo nós nos dávamos muito bem, as coisas andavam, principalmente ali com a Fonte Nova, com o torcedor. E os 4 anos que ali eu vivi foram momentos assim, marcantes, de altos e baixos na carreira, né, de lesão, de questionamento, mas foi o clube que eu mais me apeguei, mais me identifiquei. E os números, eles, de fato, eles me trazem esse lado de identificação, porque verdade, foi mais tempo que eu passei. Eu me lembro muito bem que a gente lá em Riachão de Jacuípe, né, naquele jogo que teve lá em 2019, acho que a gente estava almoçando pelo shopping, a gente se encontrou, aí estava lá e passou um torcedor e disse: você é Alisson, né? Não sei o que e tal, da época do Bahia. Ou seja, acho que ficou muito marcado mesmo tua passagem lá, principalmente no Bahia, né? A minha passagem no Bahia de 4 anos, elas marcou muito, porque eu fui C, B, A, né? E dessas passagens, eu fui o único remanescente dessas todas jogando titular. Isso. Tinha Avni e Marconi, mas eles não eram titular na Série C. Na Série B, a Avni já jogava, Marconi oscilava, indo para a Série A. E na história do clube, como zagueiro, né, os números, é o atleta que mais fez gols. Mas ele foi sucumbido, isso daí, ele foi ofuscado devido à minha saída, né, para o Vitória e da forma que foi toda a negociação, da forma que foi conduzida. Então, deu uma ofuscada, mas torcedores, até lá, quando eu vou em Salvador, tenho a oportunidade, eu tenho respeito de ambas torcidas. Me respeitam muito, porque eu nunca fui de entrar em críticas, em confusões. A minha negociação foi muito mais voltada à parte empresário e diretor, que ao passar do tempo eu descobri os motivos do qual não tive a minha renovação, porque o Bahia não pagaria a comissão para o empresário. Olha aí, e o Vitória pagaria a comissão. E os valores que eu estaria no Bahia foram os mesmos valores que eu fui para o Vitória. Como é que eu ia escolher ir para o outro lado ganhando a mesma coisa? Então, assim, a negociação nos bastidores foram conduzidos de forma errada e que eu não fiquei sabendo. Então, isso foi a minha maior chateação com o passar do tempo, mas com a mente tranquila. Hein? Que loucura. Ô, Alisson, e depois você volta para o futebol potiguar, volta para a ABC, vai para o Náutico, mas eu estava comentando aqui, vou trazer um cara que, semana de final, Arena das Dunas, né? Você definiu o título em 2019, acho que 49, 50 do segundo tempo, né? Se não me engano. Aqui e por ali, né? Já no apagar das luzes. Moacir muito supersticioso, né? Aí tá com a mesma camisa vermelha, né? Tá com a mesma camisa vermelha. Diz que tá meio surrada, mas tá para os momentos especiais, né? Mas eu me recordo muito bem que, e aí você me confirma, acho que Raniel queria te levar para o ABC. A minha primeira... O que foi que aconteceu? Eu sou um cara que... Eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram sempre. Raniel era um cara ímpar. Concordo, é um dos meus melhores amigos que eu fiz dentro do futebol, porque eu conheci ele dentro do futebol, mas ele jogando salão, né? Ele era central mais ou menos, mas era central. No tempo de ABB, do América, ali eu acompanhava muito ali, porque nós tínhamos muitos amigos em comum, eu mais jovem, eu gostava muito daquela época do salão ali, era um espetáculo o futebol de salão. E Ranieri sempre
se colocou à minha disposição para me ajudar quando eu vinha de férias para o meu condicionamento físico. Ranieri, até para dar o dinheiro para ele colocar combustível no carro dele, que ele estava se locomovendo, muitas das vezes meu condomínio, ele não aceitava, ele nunca aceitou. Muitas das vezes ele terminava o horário de dar aula lá no ABC, ele me dava aula fora. Ranieri, até para dar uma camisa, Ranieri tinha dificuldade de receber. Então, assim, Ranieri é um cara que eu amo o Ranieri, cara. É um cara, um grande amigo meu, que eu falo. Sempre que precisar, a gente nos comunicamos pouco, mas saiba que sempre que precisar eu estou para lhe ajudar. E assim foi. Trabalhamos juntos em 4 clubes, né? No São Gonçalo, no 13, no ABC e no Bahia. Só invertendo, ABC e Bahia. E quando 2015, que eu vim em 2014 do 13, lesionado com um problema no meu adutor, eu passei 2014, na verdade 2013 no Náutico, 2 anos que eu passei lá. 2014 eu achei que eu ainda dava uma brecha para uma Série A e eu fui começando a negar 2013 foi Série A, exato. 13 foi Série A. Então 2014, segundo meu empresário, não, vamos pegar uma Série A. E ficou, não deu certo, só tinha B. Aí nós começamos a negar. Começou a negar, as portas foram se fechando, veio a Copa do Mundo, vamos esperar depois da Copa do Mundo, e nada. Eu me lembro que foi ligado aí para o América ceder o espaço para eu poder fazer treinamento, porque segundo no ABC não poderia ser cedido, porque tinha um supervisor lá, que eu me esqueci o nome dele, Mazano, esqueci o nome dele. Ele não permitia a minha entrada lá, não sei porquê. Aí a América também fechou as portas. Aí eu vi que realmente as portas tinham se fechado para mim. Aí Ranieri me liga uma vez, já na virada de ano em 2014 para 2015, eu já estava... 2014 foi perdido, né? Aí quando ele me ligou, aí ele, e aí, como é que tá o treinamento? Eu disse, poxa, meu amigo, deixa eu falar para você aqui, mas conversei com minha esposa, conversei com meu irmão, e realmente eu decidi parar. 2015 eu tinha 31 anos, aí ele me xingou na hora, falou assim, sou seu amigo agora, sou seu amigo na fase boa não, você não vai parar não. Deu um tempo aí desligou o telefone. Aí, a Ranieri tá ficando doida. Assim, deu uns 30, 40 minutos. Ó, falei com Botafogo da Paraíba, ele tem interesse em levar você para lá. Falei com o auxiliar lá do Ceará, Mancini, também tem interesse em levar você para lá. Falei com o Givanildo, onde está no América, que é você também. Então, assim, ele mexeu as coisas e... Pensou. Aí, quando o Givanildo me ligou e disse assim, eu estava indo para minha mãe almoçar, mesmo como hoje. Aí disse, você quer jogar? Você está bem? Eu disse, tô bem. Tem certeza? Então tá certo. Vão te ligarem aí. Então aquilo ali, quando eu voltei para o América, quando eu fui para o América Mineiro, foi o clube que eu acho que eu tive o menor salário de todos os clubes do qual eu passei. Mas foi o clube do qual eu vivi as minhas melhores emoções, 2015. Pensou? Eu vivi coisas que jamais eu imaginei viver. Que não estava no dinheiro. Não estava num bom salário. Mas sim na qualidade de vida com minha esposa, minhas filhas, minha mais nova recém-nascida. Aproveitamos Belo Horizonte, conhecemos muita coisa bacana. Então, me deixou muito... Você reenergizou sua carreira. Energizou, né, e eu tive uma percepção diferente das coisas também. Então, assim, falar de Ranieri é algo que Ranieri... Aí vamos chegar em 2019, realmente, aí foi quando ele me chamou lá. Antes dessa daí. E Givanildo, cara, você falou dele aqui, não posso perder. Givanildo, né? Porque você teve uma convivência grande com ele, né? Givanildo, Dona Helena, sua esposa, são pessoas fora da curva para o futebol. Givanildo foi um ser humano que, para nós que vivenciamos o futebol, nós não conseguimos acreditar que ainda existe ser humanos aquele. Eu me identifiquei muito com ele porque ele é muito parecido com meu pai. Gostou, não gostou, eu disse, não gosto de você e acabou. Ele não arrudeia. Pega, arrume suas coisas, não vou botar você para fora, até você não arrumar outro clube, você vai ficar treinando aí, mas eu não vou lhe utilizar. Ponto. Já, tá. Direto. Então, ele é algo que eu me identifiquei muito com ele. Eu me lembro que uma vez, no final de um treino lá, ele me viu assim sentado, ele veio de lá para cá e disse, tá tudo bem? Eu disse, tá. Ele disse, tá não. Eu disse, por quê? Aí ele disse, eu lhe conheço. Sentou do meu lado, ficamos uns 50 minutos conversando, chorou ele, chorou eu.
Ele tem 2 filhas, eu tenho 2 filhas, falando da vida, eu falando da minha, me dando conselhos, me orientando. Então, assim, eu fui muito privilegiado em conviver com grandes profissionais que me ajudaram muito como caráter, como homem, acrescentaram, né? Porque os meus valores vêm dos meus pais, mas me acrescentaram muito. Givanildo foi uma pessoa ímpar, né? Humilde, simples, generoso, bondoso, honesto, digno. É verdade, concordo com tudo isso. E na época eu sempre digo que eu vi uma das coisas, nas cenas mais tal para quem estava naquele momento no clube, tudo que aconteceu, de ter sido constrangedor, mas também do que a coisa certa e quando o cara tem palavra e diz vou fazer. Givanildo naquela última sua passagem, ele teve 2 passagens pelo ABC, lá em 91, lá nos anos 90, e depois voltou, né? E aí, nessa passagem, aquelas coisas que estavam acontecendo no ABC na época, ele disse, se não regularizar, né, aqui eu saio. Aí acho que o pessoal acreditou que não ia acontecer, né? Acho que não sabiam quem era Givanildo, né? Aí não regularizou ele, e os jogadores não vá. Ele dando a palavra pro grupo, né? Pro grupo, eles pegou as coisas e foi embora. Depois ele veio aqui, um jogo da Série B, se não me engano, pelo Náutico. Acho que ele estava mais uma passagem. Acho que foi o Náutico que ele veio enfrentar o ABC na Série B. E tinha sido há poucos meses essa situação, ou seja, basicamente todo o elenco estava aqui. E eu me lembro muito bem, teu repórter ainda, que o ABC entrou em campo, os jogadores suplentes passaram para aqui, estava aqui ele aqui no banco do Náutico. Foi assim, o time entrou e foi assim, todo mundo para ele. O banco e todos os que entraram também de titulares entraram lá para cumprimentá-lo. Aquilo foi realmente uma cena, foi muito forte, né? Mas 2019, e aí? Ranieri queria te levar para o ABC. Isso, aí eu cheguei pro Ituano, pronto. Aí Givanildo, eu fui pro Santa Cruz, Givanildo, quando eu entrei assim na sala, Givanildo disse, aqui não tem dinheiro não, os caras não pagam ninguém. Aí o diretor tudo assim sentado. Tu veio pra cá, aí eu disse, eu vim pra cá pelo senhor. Quando o senhor sair, eu saio. Aí tá certo, essas porcaria com os treinos, com o diretor, não paga ninguém, os caras assim. Desse jeito. A moral gigante, ele, né? O grande mito do Santa Cruz, seleção, craque, seleção brasileira. O respeito que ele tinha. Dos grandes meio-campo do Santa da história. O elenco tinha grafite, do elenco todo carimbado. Nessa semana que eu cheguei, regularizei, fui pro jogo, nós perdemos. Em seguida eu vim para casa, eu já vim mal assombrado, porque eu digo, vai acontecer alguma coisa aí. Quando o diretor me liga no domingo, disse, Givanildo caiu. Eu disse, beleza, pode bater minha rescisão. Ele disse, mas Martelotti quer conversar com você. Quer dizer, Martelotti já tinha assumido. Martelotti disse, meu treinador do Náutico. Eu falei, eu vou com respeito a Martelotti, sem sombra de dúvida. Mas eu não fico, eu dei a minha palavra. Então, Martelotti quer conversar com você. Cheguei na segunda, nós sentamos, conversamos. Ele disse, eu converso com o Giva sobre essa sua palavra que você deu para ele. Eu disse, mas foi a minha palavra. Não tenho que se conversar. O Santa não tinha dinheiro de me pagar nenhum bom salário e nem de me dar moradia. Eu ia morar debaixo da arquibancada. Eles dobraram o meu salário e iriam me dar já um valor de aluguel. Eu disse, mas ontem vocês não tinham nada disso. Não podia. Como é que vocês... Aí falei com o Martelotti, agradeci demais o quanto ele também tinha sido bacana comigo no tempo do Náutico, mas o que estava em jogo era a minha palavra. E a rescisão ela foi batida. E fui-me embora também. Eu liguei para ele disse, não faça isso. Eu disse, palavra dada é palavra cumprida, pessoal. Eu vim para cá pelo senhor, não falei? E está cumprido. E eu tinha contrato com o Ituano me emprestou, então os vencimentos foram passados para o Santa. Só como eu rescindi o Ituano, eles me retornam para o Ituano, mas o Ituano não tem como me pagar, porque eu fui emprestado, sem problemas. Fiquei no Ituano, fiz amizade com o Juninho Paulista, criei um elo ali. Sei que nesse minha volta de lá para cá, 2019 já para voltar ao Paulista novo, eu disse, não vou renovar mais não, eu quero ficar por casa. Aí foi quando eu comecei a conversar com a Nélio. Preciso muito de um líder dentro do vestiário, porque, gringo, existem coisas que acontecem dentro de um vestiário que vocês não vão descobrir porque vocês não vivenciam. Isso, nem o próprio treinador vai também descobrir, porque tem coisas que só os atletas precisam resolver. Isso. Existe dentro de um vestiário lideranças positivas e lideranças negativas. Isso, perfeito. Que vão levar o barco a naufragar. Se você não tiver aquelas lideranças positivas para fazer com que isso não aconteça, né? Não é você perceber e passar para o treinador e para o diretor, não. Você resolver, pela sua liderança, você resolver. Rapaz, o negócio é assim, acabou. Perfeito. Se você não compactuar, vai ter que tirar você. E tem que ter essas lideranças. Aí nós, nessa conversa de Ranieri, conhecendo o meu perfil,
Aí Ranete tocou nesse assunto também de dinheiro. Eu disse, eu tenho uma gratidão tão grande por você que eu só assino o contrato, não precisa nem colocar valor. E eu venho. Isso não quer dizer que eu estava estabilizado financeiramente, não, que eu sempre precisei. Mas é a questão da gratidão, de o tudo que vocês tinham respeito vivido, pelo né, cara, pela... Então, assim, nesse trâmite aí, demorou muito. E Luizinho no América. Nós tínhamos jogado junto, eu e Luizinho no América, na categoria de base. Alisson, eu não tenho mais tempo para esperar. E eu, Rani... Aí ele disse, Alisson, os caras estão aqui alegando sua idade, essas coisas. Só que Ranete também não estava com tanta moral. Por quê? Porque eu acho que o ano seguinte tinha sido rebaixado. Nesse ano tinha sido rebaixado. Ou não tinha tido uma boa campanha, algo do tipo. Não, em 18, ele tinha tipo, escapado da degola na penúltima rodada, aí na última perdeu e ficou tipo, foi o primeiro fora da zona do rebaixamento. Ele não estava com né? esse... Exato, não estava, não tinha sido a campanha legal, não foi. E 19, tanto acabou não sendo, que depois acabou caindo, né, em 19. Ele não tinha assim, não, eu quero e acabou. Não tinha como. Isso. Até para ele me dar explicação desse meu amigo, nossa amizade, ela vai existir eternamente. Não foi feita no futebol, mas ela não vai perpetuar no futebol, ela veio para fora. Eu conto essa história de vez em quando com o pessoal. Disse, olha, depois da decisão do título, do gol, aí eu disse, olha, aí ó, a Aniele queria levar para o ABC, algum diretor, algum gênio lá, disse que não traga não, que tá velho, não sei o que, o negócio todo. Não foi? Não foi desse jeito? Né? Jeito. Aí tal, fez o gol do título e o América deu a volta olímpica aqui na arena. Aí você vem pro América. Aí eu vim pro América, do qual com 17 anos lá eu tive, saí de lá jovem, cheio de esperança, mas bem frustrado pelo tempo que vivi ali nas categorias de base. E pude voltar, 18 anos depois, encontrar grandes amigos que ali estavam desde o meu tempo de ter ido embora, funcionários. Você pegou Luizinho na época, né? Moura estava parando, né? Moura estava parando, ou já tinha parado, mas aí meu tempo era Luizinho, era Joassis, era Alexandre, perfeito. até Severo também estava, Severo Júnior. Isso. Era uma turma, safra muito boa, muito acima de mim, muito acima. Eles eram muito bons mesmo. E poder voltar e reencontrar muita gente ali, principalmente quem estava ali no campo, Bigode, Tonho, Xuxa, aquela pessoal, aquilo ali fez com que eu voltasse no tempo e poder realizar aquele sonho de poder voltar ali. E as coisas foram acontecendo e tal, e eu comecei a ter algumas lesões do qual eu nunca tinha tido, panturrilha, como foi Lenhaçu, e eu comecei a me decepcionar, comecei a baixar a guarda e comecei a me desmotivar, né? Eu disse, eu acho que não entendo, eu me dedico, eu me cuido, como eu falei, eu sempre durmo bem, essas coisas, não tenho um vício de bebedeira, fecha cigarro, fumo, nada. E eu sem entender, e foi que já no jogo Lenhaçu que eu senti a panturrilha com 10 minutos, aí eu tenho esse texto até no meu celular, acho que nem minha esposa viu esse texto, eu ali realmente fazendo uma reflexão de toda a minha carreira e chegando à conclusão que realmente eu ia encerrar a carreira. E bastante emocionado, né? E nós sabíamos que íamos entrar na reta final do campeonato e eu iria perder as finais. Só que naquela época as finais elas foram mudadas dos finais de semana para o meio de semana por causa da televisão. Foi. Acho que coisa que nunca tinha acontecido naquele tempo. Não sei se hoje já ainda tem. E Dr. Marquinho, ele me entra dentro da fisioterapia e fala, eu vou recuperar você e você vai fazer o gol do título. Aí eu... Daquela forma, nós criamos amizade, eu disse, poxa, que legal, tomara que dê certo, mas você não tem aquela confiança tanto, né? E nós fomos para o Frasqueirão sem condição de jogo, eu fui para o banco por conta de Moacir, que me pediu, disse, eu preciso que você esteja no vestiário, no banco, até para a pessoa... Aí, 20 minutos do segundo tempo, criou uma situação de eu ter que entrar porque o Alisson tinha se lesionado. Aí eu falei, você vai me botar logo agora, cara, na final, e eu não tinha feito o treino, eu estava na transição ainda, nem de treino, de fisioterapia. Aí entrei, as coisas correram bem. No jogo seguinte, que foi aqui na arena, né? Toda aquela lotação, estádio, aquele ambiente, de muita chuva, e eu não trouxe minhas filhas, minha esposa, mas ali eu já estava com a ideia que eu iria finalizar ali mesmo, né? Aí, uns 20, 25 minutos do segundo tempo, ele sai novamente o Brand, e eu entro já mais, porque eu tinha tido pelo menos um pouquinho mais de treino, mais seguro, né? E ganhando de 1-0, houve um empate, naquele tempo não tinha VAR, né? Mas o ABC empatou,
E ali já no finalzinho, né, da partida, houve o primeiro lance de pênalti, que até Max trombou ele ali, não consegui cabecear naquele primeiro momento, mas no segundo momento eu tive a felicidade de conseguir ter feito a leitura boa da transição da bola até a área, e a felicidade de poder ver aquela bola no fundo do gol, onde passa um filme todo na cabeça, por tudo que você passou, e ali passa, mas era mais aquele sentimento de gratidão, de Deus ter me permitido vivenciar aquele último momento da minha carreira. E eu fui já ali me ajoelhando de forma de agradecimento, porque eu sabia que ele me permitiu algo que eu seria incapaz de conseguir com as minhas limitações de desfrutar ainda de um momento daquele. Então, eu sou muito grato, muito realizado de ter vivenciado algo tão emocionante para minhas filhas, para minha família, né, minha esposa, e para a torcida do ABC que tiveram um presente ali e foi algo que ficou na história. Então, da torcida do América. O Alisson, e depois, eu me lembro que teve invasão de campo, né? Foi um frisson, porque, como você disse, chuva, né? Já no apagar das luzes, 49, 50, bola de escanteio, né? Enfim, foi todos uns ingredientes, e eu me lembro muito, eu era repórter ainda, e Chico Inácio, né, que fazia, né? O ABC também, foi aquele frisson, e foi praticamente um dos últimos jogos que ele trabalhou, que ele já estava adoentado também. Ele acabou falecendo logo uns tempos depois, né? Então, teve várias conotações, né? Muito interrompendo, mas aproveitando, até hoje ela é marcada em meus favoritos, né? A narração também de Marcos, ela ficou muito marcante, ela foi muito... Ela deu um up no gol, no lance. Então, ela me valorizou mais, vamos dizer assim, o gol foi mais valorizado pela narração, o contexto da forma que foi conduzido foi muito bacana, aquilo me deixou mais bonito, ficou mais legal, né? Porque ele tá aqui, a gente tá mais de verdade, foi algo mais... Mas ele, aqui, esse barba é danado, rapaz, eu digo, 27 anos, né, vai fazer 28 sendo narrador liderança, né, no futebol potiguar, então os grandes momentos do futebol potiguar de 97 para cá estão, né, imortalizados na voz do velho Barba. Vou dar um recadinho. Se você precisa de um Volkswagen e nem sabe por quê, eu vou te dar 2 motivos agora. Primeiro, a Volkswagen é sinônimo de credibilidade e robustez com a melhor dirigibilidade, economia e segurança do mercado. Segundo motivo, hein? O preço. A Nacional Volkswagen, nossos parceiros, fizemos um programa muito bacana aqui na Nacional da Prudente, de frente à Arena, prorrogou o bônus especial de R$16 mil no novo Nivus, 16 mil de bônus, hein? E tem mais, ofertas de arrasar, com estoque especial de até 100 mil, hein? Polo Track, a partir de 89.900, Polo Automático, 99.900, e o Virtus Turbo, o sedã com o melhor motor da categoria, a partir de 99.900. A Nacional Volkswagen tem 20 anos de história e paixão por servir. Visite a loja mais próxima, aqui a da gente na avenida aqui, Prudente de Moraes, de frente à Arena das Dunas, ou se não, lá na Roberto Freire, né? Também tem, ao lado do Shopping Seaway, ou na BR-101, ao lado da Leroy. Você tem 3 lojas ali em Natal para melhor te atender, tá bom? Você pode solicitar orçamento pelo WhatsApp 84-4009-6161, Nacional Volkswagen, 3 unidades, os melhores preços, condições. E se você disse que viu aqui no Marco Lopes TV, na Resenha do Barba, estava assistindo a entrevista com o Alisson, né? Você pode procurar Augusto, tem Igor, vários vendedores da Nacional aqui da Prudente, ou qualquer unidade, vão te dar um desconto mais bacana ainda. E aí, gol marcado, título, festa. Dia seguinte, vou parar. Mas você jogou a Série D ainda. Então, essa... Que te levou até a Série D? Os primeiros, acho que a apresentação foi na quarta, eu acho que, se minha consciência não me engano, eu não me apresentei e fui conversar com um professor sobre essa minha ideia de encerrar a carreira, né? Aí ele, com um bom conversador, bom papo, agradável, mineiro, comendo pelas beiradas, ele me convenceu a permanecer para a Série D, que seria, eu acho que a única divisão, é a única divisão que eu não tive o acesso. E você já tinha jogado a Série D até aquele momento, em algum momento? Não, nunca tinha jogado a Série D, não. Foi a primeira vez que eu joguei a Série D. E por estar em casa também, né, junto com a família, por que não? Aí voltei novamente em casa. Na verdade,
quando eu estava decidido a conversar com ele, eu não tenho conversado nem em casa com minha esposa, com minhas filhas. Aí eu voltei em casa, expliquei a situação que eu estava pensando, mas então, aí minha esposa, não, porque você não fica, tá em casa, você ainda gosta, eu disse, não tô, não é gostar, mas minha cabeça não tá, porque tem muitas cobranças fora de campo ali, me colocaram em situações, o clube de cobrar algumas coisas do qual eu não tinha aquela função, eu não era diretor, né? E nós tínhamos executivo para fazer isso, não, mas você entra nessa presidente na época, então assim, foram coisas que eu vivenciei dentro do clube ali que eu não, peraí, isso não é minha função. Acabaram caindo no teu vai colo, desgastando, né? Não, mas você tem experiência, aquilo outro e tudo mais. A gente vem do jogo lá contra o Santos, no qual nós perdemos de 4-0, e entra um diretor no vestiário, véspera de um clássico ABC, para usar palavras mal colocadas, aí você vai tomar as dores, porque não vou permitir que um diretor entre no clube do qual ele nos cobre caráter, dignidade. Então, peraí. Aí você vai se desgastando, se aborrecendo, e você vai minando você. Aí decidi ficar para a Série D com o professor, o Moacir, com todo o elenco, aí nós tivemos uma triste fatalidade ali naquele jogo. Que coisa, né? Sabe que eu conversei com o Moacir sobre isso, né? Porque uma bola quebrada lá da zaga veio. Pedi para fazer 10 vezes, não acontece. Não tem como, né? O Moacir disse que nunca tinha visto, jogou contra fora da área, né? Você não explica. Fora da área, você não explica, né? Eu sou sobrenatural de Almeida, mas enfim. Aí termina a Série D, a gente já sabe como terminou aquela, e aí... Aí eu já estava meio caminho andado, já disse, agora vai. E quando houve troca de presidência, e eu assumi, quem assumi seria o qual tive essa pequena divergência aí dentro do vestiário, eu falei, não tenho intenção, porque nós não temos essa proximidade para assumir novamente funções do qual não tenho esse desejo. E eu digo, acho que está na hora de a gente desfrutar um pouco família, né? Eu e minha esposa podemos passar mais finais de semana juntos. Hoje a gente pode passear com as meninas, poder se programar para um final de semana. Pode ir num domingo no cinema, né? No sábado, né? Como a gente, né? Você tem um domingo de folga, né? Sábado e domingo, sexta noite, nós saímos muitas das vezes para passear. À noite, geralmente eu estava entrando em concentração, ou senão estava... mas é isso. Eu perdi muitos momentos com minha esposa e minhas filhas. Eu me dediquei ao que eu fiz. Eu realmente me dediquei. Eu fui dedicado àquilo que eu era pago a fazer. Então, eu abri mão de uma vida social do qual eu deixei de viver junto com minhas famílias, principalmente minha esposa. Nós estamos juntos há quase 24 anos. Então, tem coisas que a gente estamos desfrutando que nós nunca vivenciamos. Esses dias mesmo, nós passamos o dia todo trabalhando, bem cansado, chegamos 8 horas da noite, já jantando, eu e ela, que eu mandei ela pegar as meninas, vá para um tal lugar lá para nós podermos jantar, e depois a gente já chega em casa cansado, já vai... Só que nós chegamos... Eu disse, vamos passear de moto, que a gente gosta de andar de moto. Digo, vamos tomar um sorvete. A gente foi na praia. Chegou na praia, tava aquela lua linda. Não vivenciei isso com ela, 24 anos. Hoje eu tenho esse prazer de estarmos vivenciando como dois namorados, com nossas filhas. Perfeito. Às vezes. Então, desfrutar. Perfeito, bom demais, bom demais. Alisson, você esteve no CT do América. Você viveu o início dos anos 2000, garoto. Viveu 2019, né? Já profissional, já seu último ano de profissional, e agora viu o CT noutra dinâmica, SAF, enfim, que foi que você viu lá de mudança, que te agradou, você ficou impressionado positivamente, me fala a tua impressão do novo CT do América que você viu lá, comparado com que você conheceu, né, de décadas passadas. Fiquei muito feliz de ver aquela estrutura sendo toda reformada, né, ver funcionários do qual, desde meu tempo de categoria de base, ainda estavam lá. Não entrei em detalhe, mas espero que estejam sendo valorizados, estejam salários sendo pagos em dia, porque essas pessoas é as que mais merecem todo o reconhecimento de um clube de futebol. A gente sabe que nem sempre acontece. Às vezes o elenco tem um estalo e ajuda essas pessoas a ter o reconhecimento, né? Já que muitas das vezes os diretores não reconhecem. Fiquei feliz de ver toda aquela estrutura de campo, de alojamento, de fisioterapia, de cozinha, de profissionais qualificados. O América ele está aí num clube aí com estrutura aí para uma Série B, né? É um momento de plantio. A gente sabe que o torcedor ele não quer. O torcedor ele é resultado, ele é muitas das vezes imediato. Então, eu acho que o caminho está sendo muito bem traçado com questão de estrutura, né?
Espero que colham Que aí, esses claro, o mais rápido possível. é o resultado em campo, já é Isso, outra cara, em situação, campo. mas eu imagino você passou por grandes estruturas, né? Claro, você pegou o Bahia numa Série C, mas chegou você teve na América Mineiro, né? Que tem uma estrutura bacana, enfim. E aí você vê aqui, você diz, pô, tô vendo uma estrutura aqui que eu encontrei também em outros grandes centros, né? Acho que anima também o futuro, né? O que pode vir pela frente, né? O torcedor ele não consegue visualizar isso lá na frente, porque ele quer agora, e entendo perfeitamente. Só que lá na frente possa ser que esteja próximo ou não. Mas espero que esteja, né? Até para que nosso estado também possa melhorar esse ranking aí de futebol do Nordeste, porque está bem lá atrás. É verdade, verdade. Ô, Alisson, e você, a tua rotina na escolinha, você disse, você passa lá de manhã, depois você vai na parte da tarde também, enfim, à noite, você está sempre ali monitorando e tal. Você tá com aquele olho assim de ver um garoto, ou você deixa mais na coisa lúdica mesmo, que sigam, você não se mete muito também naquela coisa de revelar jogador, de formar, de ali tem um grande talento, não? Ou você tá muito tranquilo quanto a isso, não é seu foco na 3A? Não é meu foco, nunca foi, desde o início, né? Muitos pais no tempo me procuravam. Imagino, todo jogador conhecido fica, pô, a empresa ali, meu jogador, você conhece, então, bote lá no Bahia, que você conhece. Isso. Não é por aí, né? E por isso mesmo. Então eu já conseguia, de uma conversa, perceber que o pai tinha esse intuito, e eu explicava para ele que o nosso intuito não era isso, era mais praticar um esporte, formar um cidadão, e aí, consequentemente, até então, sempre foi esse meu objetivo, que eu deixava até em aberto a questão das categorias, ela ficava de 7 a 13 anos, 14, porque é uma idade aí crucial da hora de você ver o que é que você quer, e eu não queria mais assumir essa responsabilidade. E no que isso foi aumentando, eu baixei para 5 anos, agora recentemente eu tenho turmas de segunda e quarta, turmas iniciantes, nas 3 quadras, termino, entra mais outras turmas de escolinha, são eu e mais 4 professores que dão aula, e na terça e quinta são os meninos já mais avançados, né? Então, na segunda e quarta eu auxilio os professores, junto com os pais ali, para saber o que é que está precisando, como é que está a dinâmica de treino, ver o desenvolvimento do aluno, o comportamento, eu estou sempre nessa comunicação com os pais. E na terça e quinta não, hoje realmente eu dou aula, junto com os meninos de 10, 11 anos. Mas nada voltado a revelar jogadores, não. E a única orientação que eu passo é que treinem, se dediquem, façam tudo que vocês... Que goste, que curta aquilo, mas né? eu cortei esse bem. elo totalmente. Imagino Já pegou aquele pai que fica no alambrado, sei lá, num jogo assim tal, e fica, né, aquela cobrança no menino, aquela pressão, então você vai lá e conversa alguma coisa, você já passou por isso? Eu só participei de 2 competições, desses 6 anos. Eu não gosto de participar de competição por causa dessas coisas. Porque muitos pais eles não entendem que esses garotos eles não estão preparados e não foram ainda preparados para serem cobrados, trabalharem sob pressão. Claro. Aí eu pergunto, uma vez eu conversando com o pai, ele era técnico em informática. Eu vou levar meu notebook para você. Ele, para fazer o que? Eu disse, não, quem vai dizer sou eu. Ele falou, mas eu sou o técnico de informática. Eu disse, mas quem está pedindo e pagando sou eu. Aí você quer inverter as coisas, tá vendo como você se incomoda? Então é assim, os pais muitas das vezes querem entrar na aula de um professor que muitas das vezes é capacitado, formado, e muitas das vezes eles tiveram a vivência, são ex-atletas. Aí você quer entrar numa área do... Não. Então foi algo, e assim, muito... os pais nessas escolinhas aí de competições, tem pais muito agressivos, sabe? Com palavras bem pornográficas, bem até de uso de racismo, né? Da cor, ou chuta no gol que o goleiro é ruim. Que é isso, uma criança que tá no gol. Então esse ambiente eu vi que eu iria, aí foi quando eu recuei também. Então eu não gosto também de competição, é mais voltada só, os alunos saem das escolas, né? E vão fazer futebol. Então eu estou me dando bem, tá legal, tá bacana, eu tenho uma aceitação bacana dos pais. Você já estabeleceu isso, né? É bom quando já o jogo é claro que é assim, né? Aqui é assim. Tá claro. Aí qualquer pai que chegava, que eu já não venho mais, eu já explicava para ele, aí eles recuavam e procuravam outro lugar. Bom demais, bom demais. Gente, Alisson, né? Disse, olha, semana de clássico, vou trazer, porque tem história, teremos sábado aí uma finalíssima, a primeira final. E aí aproveitamos para dar uma passada aqui também
o que grande Alisson anda fazendo da vida, né? E conversando um pouco com ele. Coisa boa te ver. Obrigado pela sua presença. Ficou curto, viu? Mas faremos em breve outra, tá certo? Obrigado. Quer deixar aí um recado para a esposa, para as meninas que estão em casa? Sempre obrigado por tudo. Muito bem. Esse é o grande Alisson. Gente, obrigado pela audiência. Nessa sexta-feira, amanhã, a Resenha do Barba, véspera de clássico, hein? E se prepara no sábado, programação especial. Fica colado aqui na gente, Marco Lopes TV, 95 mais FM, tudo sobre as finalíssimas. Sábado agora, Arena, 4 da tarde. Sábado seguinte, Frasqueirão, também 4 da tarde. E esse episódio, além de ficar no nosso canal no YouTube, fica também no Spotify. Você pode assistir quando quiser, ouvir, compartilhar e tudo mais. Obrigado pela audiência, tchau. Há mais de 20 anos. Sendo destaque no mercado potiguar. Mas o nosso maior orgulho é fazer parte da sua história. De proporcionar o Volks da sua vida e de ser paixão em servir. Volkswagen. O Almanaque do Gringo volta na próxima quarta-feira.